Vamos nos alegrar no Senhor. Essa alegria que o Pai, Ele tem levado a nossa alma a ficar alegre nele, no Senhor. Deus, Ele não quer o teu mal. Espero que você já tenha bem firme este pensamento, independente das circunstâncias. Deus, Ele não quer o teu mal, Ele só quer o teu bem. Eu não sei que pensamentos está lutando internamente em você contra as palavras de Deus, contra o propósito de Deus, contra os pensamentos que Deus Ele tem de você. O louvor, ele é muito bom. Você tem uma voz, você tem um sistema, e esse sistema é templo, é morada do Espírito Santo. Moisés, quem fez a boca? Quem fez? Ele, o soberano, o todo-poderoso, aquele que ama, aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que só quer o teu bem. Na última ministração, o Espírito Santo me deu uma direção, eu não obedeci. Após a oração, ele trouxe para mim um louvor e eu não louvei, porque a hora já estava estendida. E ali houve uma exortação para a minha vida. Ele lembrou de uma época e eu resisti muito em trazer o testemunho, em falar sobre coisas que eu passei com o Pai, porque eu não sabia se podia se fazer isso, né? Mas ele me confirmou, porque eu pedi confirmação. Quando eu estava em um momento de lazer, eu tive um encontro com duas pessoas, eu e minha família. Um tinha sido liberto das drogas e ali estava vendendo uma caneta pra gente, né? Aprendeu ali e conhecia Jesus, carregava as palavras de Jesus, porque ele trouxe as palavras de Jesus. O Espírito Santo falou muito conosco ali, naquele momento de lazer numa praia, veja. E meus filhos amam praia. Amam no sentido de gostar, tá? Também tinha um rapaz que vendia raspa-raspa e ele contou o testemunho dele ali, do que ele passou, da lama, enfim. E ali Jesus, ele falava comigo: sou eu que estou pedindo para você abrir a sua boca, de tudo que eu trabalhei com você lá atrás, porque os seus irmãos serão edificados, seus irmãos terão esperança em ver o que eu, Jesus, fiz em você, a obra do meu Espírito em você, o Espírito Santo de Deus. Inclusive, ele falava comigo daquele momento dele do Getsemane. Ele disse como as pessoas saberiam que no momento de dor e de aflição é para ir para aquele lugar, se eu não tivesse deixado escrito, se pessoas não tivessem chegado aos ouvidos. Então havia uma resistência da minha parte, justamente porque tinha aquela questão, né, dos fariseus, enfim. Mas eu obedeci. Eu tenho trazido aquilo que o Espírito fala. Como assim o Espírito Santo fala, Lilian? Quando ele vem ministrar a palavra, nós já sabemos que temos um útero, um ventre, a sua mente. Ele diz exatamente o que quer que fale sobre o texto. Ele traz a história da minha vida, ele traz a ilustração, ele traz as palavras. É tremendo quando Deus, ele abre o teu ventre, Raquel. Talvez você tenha no pensamento da sua alma uma palavra que o Espírito Santo pediu para trazer para mim e para você, e não iríamos iniciar nela, mas já que o Espírito Santo trouxe, Gênesis 30, 1 e 3. Então eu não louvei, e ali o Espírito Santo falava: por que você não louvou? E eu fiz a mim essa pergunta, porque a gente tem que se fazer pergunta, a gente tem que pensar sobre as nossas ações, a gente tem que pensar
sobre as nossas escolhas e acolher a resposta e se convencer que tem que mudar. Você não convence o outro a mudar, mas convence a si mesmo. Estou andando num caminho que está traindo as maldições para mim. E me fala o Espírito Santo: estou falando mal de outras pessoas. A boca do meu templo tem sido emprestada para levar confusão. Tem sido levantada para levar discórdia, para levar confusão. Então você se convence de que esta não é uma maneira de viver que agrada a Deus, mas que incita a sua ira, que traz para a sua vida a maldição e não o bem. Então Deus, Ele quer fazer o bem na sua vida, mas por causa da maneira de viver, das escolhas, você está atraindo o mal. Então, nós estamos debaixo de uma palavra. Qual a palavra que você está debaixo? Você está debaixo das palavras que te abençoam, das palavras que te dirigem, das palavras que... Me traz agora o Espírito Santo. Eu não deixei de fazer, eu não renunciei por uma obrigação, por uma lei, mas porque eu entendi que Ele só quer o meu bem. Porque eu entendi o quanto eu sou limitada. Então eu me prostro e eu adoro a Ele. Eu digo: Tu és o meu Pai, Tu és quem me criou, Tu és quem me deu forma, Tu és quem me enviou, Tu és quem me quis, Tu me fez para o Teu Filho, não me deixa me perder de Ti. Então a gente, sabendo que Deus só quer o nosso bem, seguir as suas direções porque nós o amamos. Você fica na cruz não porque a carne está querendo, mas porque você está obedecendo às palavras de Deus, porque você ama a Deus, mesmo que seu amor fraternal, de amizade com seus irmãos que estão com suas mentes duras, achando que estão fazendo a coisa certa, estejam vindo contra você. Então você resiste ali para não fazer o mal, foge do ambiente. Por quê? E ora e intercede para que Deus, para que Jesus Cristo, para que o Espírito Santo convença esta pessoa da maneira errada de viver, da maneira errada de pensar, da busca veemente com a sua mente atrás de você, querendo prejudicar você, querendo matar você. E essas obras, ela tem um nome. Quem veio para matar, quem veio para destruir, quem traz a dor é o nosso adversário. Então, lá em Gênesis, sim, continuando. Então, no momento em que eu tinha ali aquela busca ao Pai, e eu intensifiquei, à medida que as demandas da dor aumentavam. Então, um exemplo, uma madrugada, me acordava aí umas 2 e passava ali bastante tempo com o Pai. Como eu já tinha um período que eu estava em casa, durante o dia eu conseguia, passava 2, 3, 4 horas ouvindo as ministrações, as revelações, aquilo que o Pai, de irmãos meus, que eram, vamos trazer aqui a figura da Isabel, aonde tinha uma gestação mais avançada, aonde tinha experiência já mais avançada, e ali trazia a revelação do Pai para mim, para que trouxesse discernimento para a minha mente, para que trouxesse entendimento para a minha mente. Mas essas pessoas não substituem o seu tempo com Deus, o seu tempo de qualidade. Você tem que conhecer alguém, você tem que sentar, conversar e dar o seu tempo. Você tem que se aproximar e ouvir. Como você vai conhecer alguém que você não ouve? Que você vê de vez em quando, só no domingo. Então, Deus, Ele quer tirar essa rebelião camuflada de dentro da sua igreja. Então, uma mente que está rebelada, que está enfeitiçada, ela só faz o que quer. Não anda nas direções da palavra de Deus.
Não é cumprindo a lei, irmãos. É em todas as situações fazer aquilo que ele vai orientar. Seguir as suas orientações. Porque se ele disse vai, é porque ele te garante. Se ele disse fica, é porque ele te garante. Seja o que Deus disser para você, ele é a sua garantia de vitória. Ele é a sua garantia de vitória. Então eu creio que você já está pensando da maneira correta. Você já está pensando da maneira correta. E já que falamos em pensamentos, antes de voltar lá, eu estava aberto e acabei tirando. Antes de ir para Gênesis, vejam. Lá em Gênesis 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Pense de uma maneira que vai trazer saúde, bem-estar para sua mente e para o seu corpo. Seja isso o que ocupe o espaço, ocupe o tempo, ocupe a meditação, ocupe a reflexão, ocupe o pensamento de vocês. E por que Deus nos traz essa palavra? Lá em Gênesis, como nós vamos ler agora, um pensamento será curado hoje, em nome de Jesus. Pense da maneira correta. Deixe as palavras de Deus falarem com você. Não deixe que a sua carne gere pensamentos de dor, que não é a verdade. Deixe Deus dizer a verdade. E essa verdade você carregue nos seus pensamentos. A verdade sobre a sua história, a verdade sobre os seus pais. E o Espírito Santo já trouxe aqui 4 vezes o mesmo louvor. O louvor de Deus, que também é uma terapia, que também mantém os teus pensamentos pensando naquilo que vai te trazer saúde, que vai te trazer vida. Se eu tivesse que te dar uma palavra sobre cura, Línia, para você, o que é curar? Curar, para mim, é restaurar a saúde, é restaurar o bem-estar, é restaurar o funcionamento do sistema. Então, é trazer saúde, é trazer bem-estar, é trazer equilíbrio, é trazer controle, é trazer a vida, é ativar a vida. Aí, se você for conversar com o neuro, ele vai dizer que os neurônios, não é? Porque ele vai te explicar do conhecimento do homem, do que o homem, e ele tem que ser real. Bora lá? Ele tem que ser real. Porque nós muitas vezes vamos no médico ou conversamos com alguém e queremos que as pessoas entendam o poder de Deus, entendam as coisas espirituais. Então, se você for para o neuro, é verídico. Os neurônios que morrem não podem mais ressuscitar. Como explicar a ressurreição de Lázaro? Como esses neurônios foram ativados? Então, foi o poder, foi a palavra. Então, se nós cremos, se nós temos fé, expectativa nas palavras de Deus, e isso Ele vai te dar no seu relacionamento com Ele. Mas você precisa se convencer. Você pode ter ouvido a semana todinha aqui essa terapia, eu e você,
Pai, Filho, Espírito Santo, as palavras de Deus, estamos conversando, estamos falando sobre a palavra. O seu cérebro agora, a sua carne, a sua mente está focada, está parada em ouvir as palavras. E você pode até achar estranho, de vez em quando nos vídeos, que aparecem, né, umas figurinhas nos vídeos, eu balançando, ou eu indo para trás, indo para frente. Isso é para chamar a atenção, o foco do seu cérebro, já que a mensagem ela é muito extensa. Então ali em intervalos é proposital, para que de repente, se você desviou a mente, ali você volta novamente. Uma direção do Espírito. Ele quer nos dirigir, ele quer trazer conhecimento para o templo, ele embeleza assim o templo. Vamos tirar esse pensamento da cabeça de que você não pode ler, não pode estudar, não pode fazer uma faculdade, não pode fazer uma graduação. O Espírito Santo de Deus quer te conduzir. Ele quer colocar sim ferramentas nas tuas mãos. Não deuses, mas ferramentas. Ferramentas auxilia na construção, auxilia para erguer o templo, para levantar os muros. E então sim, o louvor também é uma terapia. Também é um momento que você está tratando ali os seus pensamentos, que você está tratando ali o seu comportamento, que está trazendo paz para o seu interior, que está trazendo instabilidade. Então, se eu tivesse que definir uma palavra para cura, seria restaurar as ruínas. Restaurar as ruínas. Eu não sei qual é as ruínas que está, se é no físico, se é na mente, se é no externo. Eu não sei as ruínas, mas eu creio nas palavras de Deus que diz: sou eu, Senhor, que irei te curar. Sou eu, Senhor, que irei restaurar. E Ele cumpre todas as suas palavras. Então lá em Gênesis, e essa pode ser a sua vivência, Deus vê. No momento em que Deus vê, na circunstância que Deus vê, vê o quê? Vê que Lia é desprezada. Deus, ele vê que Lia é desprezada. Então em Gênesis 30, no verso 31 diz: quando, no momento, o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então o mundo pode te desprezar. O mundo naquela época, uma mulher que não tem filho, como que ela era vista? Pela sociedade, desprezada. Poderiam até zombar dela. Lembra de Ana? Mas Deus é aquele que vê. Deus é aquele que abre o nosso ventre e nos faz gerar. E você vai entender esta palavra. O importante é que eu e você estejamos na visão de Deus. E o pensamento que você vai ser curado agora, no nome de Jesus, é: veja, Lia era desprezada, quem abriu o ventre? Deus. Fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E o que o pai falou para mim foi: você não gerou, porque Deus guardou o teu ventre. Você vai entender. Deus guardou o teu ventre. Se você já ouve restauração da alma, essa palavra é bem específica para alguém, porque Deus falava sobre o ventre, sobre a nossa mente. Então Deus não te deu uma inteligência para você conseguir desenvolver o avião, porque você não viria a este mundo para ter esta ideia, para ter essa capacidade cognitiva e trazer ao mundo este conhecimento que Deus depositou em teu cérebro. Tudo pertence a Ele, queira o homem reconheça ou não. Então Deus, ele reservou o teu ventre para uma obra dele, e por isso ele era estéril, até que chega o tempo que ele lembra
que ele abre o ventre e começamos a gerar. Como exemplo desta palavra, se você já ouviu os vídeos anteriores, você viu comigo que eu passei um bom tempo buscando, quando eu era adolescente, eu estudei muito para tentar passar na federal, em direito. Eu paguei cursinho e eu queria muito, embora não tivesse consciência do que o Espírito Santo trouxe ao meu entendimento e ao meu discernimento, depois de alguns anos, que naquele momento o próprio Deus, bora lá? O próprio Deus não abriu o meu ventre. Não deixou eu gerar. E como assim não deixou eu gerar? Quando você consegue gerar, você consegue uma capacidade cognitiva para realizar aquela obra, para realizar o trabalho, para fazer conexões neurais. Naquele momento eu estudava, eu me esforçava, mas devido também a muitas dores que eu já recebi no ventre, devido também o lar a qual eu fui criada e eu só tive esse conhecimento, esse entendimento, esse discernimento anos depois. Então, a minha capacidade cognitiva estava afetada pelo ambiente que eu nasci. Então, eu tinha um cérebro que ele estava muito mais focado em dor, em coisas negativas, por causa da opressão, por causa do ambiente em que eu vivia. E isso é muito real. Se você estiver agora se sentindo muito cansado, porque não dormiu direito, ou porque está passando por alguma aflição, você não está cognitivamente, a sua aprendizagem está afetada. Se você estiver na sala de aula, o seu cérebro vai estar guerreando ali, querendo trazer a sua consciência, as dor, a exaustão, a irritabilidade, e você não vai conseguir ficar focado, prestar atenção, vai haver ali um desfoque, vai haver, entendeu? Então você não está bem ali. Eu tenho até um testemunho que o Espírito Santo me deixa compartilhar, quando eu estava em um determinado ambiente e eu tinha uma prova para fazer e eu tinha tido um conhecimento de algo muito desagradável que me afetou assim. Quando digo assim, afetou é que veio, que doeu, mas que eu não reverenciei. O que é reverenciar? É se dobrar para aquilo, é deixar aquilo te dominar, é deixar aquilo te sucumbir, é deixar aquilo te parar, é deixar aquilo ser maior sobre você. Porque podemos estar em uma prisão, em uma situação que, humanamente falando, você precisa de uma autorização para sair, você precisa de ajuda para sair. Mas dentro da prisão, se a sua alma está livre, se a sua alma tem relacionamento, se a sua alma tem palavras de Deus, se a sua alma tem esse lugar de busca, oração, conversa, de você depositar ali na presença de Deus toda essa sobrecarga, você consegue circular nos ambientes, na situação. Você acha que Paulo e Silas orou? Por quê? Estavam humanamente presos, mas as suas almas estavam livres. Então, mesmo aprisionados, acorrentados, ouviam cantar, os ouviam louvar, os ouviam, não é? Se movimentar na situação. Como enormes grilhões, dia e noite prisões, aguentavam tudo sem reclamar. Isso é uma alma livre. E a esse exemplo o Espírito Santo traz. Quando teve uma época na minha vida que a dor imensa, além de uma época que eu aumentei a busca, ouvi mais as palavras, que também é um testemunho, e ali a guerra interna, né, querendo te dominar, e você guerreando com as palavras, com Deus, com o Espírito Santo. Chegou uma época da minha vida em que Deus, ele me orientou a comprar uma esteira, já que eu não conseguia sair, eu não tinha com quem deixar os meus filhos, eu não tinha como fazer uma caminhada. Por quê? Com quem eles iam ficar? Imagina uma criança caminhando com você 1 hora. Não é?
E ali naquele momento, eu estava sendo instruída pelo Espírito Santo. Não vá correndo já comprar uma esteira para você. Entende? Deixa o Espírito de dirigir isso. Ele dá orientações aqui, quando está passando tempo com o Pai. Mas por que a esteira? Eu não entendia. Eu já tentava fazer exercícios em casa, mas existia uma dor que estava tentando me puxar para a cama, uma dor que estava tentando me puxar para baixo. E quando você sentir essas dores, seja transparente. Eu era transparente. Eu dizia: Pai, eu preciso de força. Força para cozinhar, força para limpar a casa, força para fazer alguma atividade, algum compromisso. Porque naquele momento, a situação estava querendo, a dor, a carne, me dominar. Então, quando ele me levou a comprar a esteira, eu não entendia por quê. Mas nos primeiros dias eu já vi o resultado. Porque ali o meu cérebro, quando eu fico na esteira 1 hora, está em atividade. Havia ali uma estabilidade dos hormônios. Então eu estava ajudando o meu organismo a produzir hormônios de bem-estar. Você entende? E esta palavra, caso vocês não creiam, Deus me deu sobre ela. Lá em Josué 8:11. Então sobre Lia, sobre você, Deus, Ele não te deu a capacidade que você acreditava, para o que você acreditava que tinha que fazer, porque Ele mesmo fechou o teu ventre. Porque a obra que Ele tinha contigo era exclusiva dEle. Ele só abriu o ventre de Ana quando Ana gerou para Ele. Então esse ventre, essa mente pode ter ficado angustiada, pode ter ficado triste porque não gerou. Mas chegou o tempo de gerar e o próprio Deus abriu a sua mente. Então, ao invés de ficar pensando, ou com ciúmes, ou com briga, ou querendo mostrar, porque isso foi o que aconteceu. A palavra diz, o que nós lemos que Lia era desprezada, é Gênesis 29:31. Ela queria chamar a atenção de quem? De Jacó, ser amada. Porque ela era amada, mas Raquel era mais. Então havia ali uma disputa daquelas duas mulheres. E a palavra diz que 30 verso 1, que Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes. E uma mente ciumenta, ela muitas vezes se entrega à disputa. Por que você quer gerar? Por que você quer ter filhos se o próprio Deus deixou você estéril? Se Ele deixou, é porque há um tempo para você gerar. E Ele me fala realmente de filho. Então você pode estar trazendo essa angústia para sua alma, essa dor para sua alma. Mas saiba, assim como Isabel, que ela pode ter passado muito tempo e chegou na velhice sem gerar. Mas chegou o tempo dela gerar. E ela gerou para Deus. Ela trouxe João Batista ao mundo, um grande projeto de Deus. Deus vai te dar algo com propósito, algo que glorifica o nome dele, algo que será um testemunho, um memorial, algo que ficará aqui para outras gerações, para trazer as suas palavras, o João Batista na sua vida, diz o Senhor. Então aquieta o teu coração. Não gerou porque não chegou o tempo de gerar. Mas Deus está no controle da minha vida. Então aproveita enquanto o bebê não chegou. Então aproveita enquanto a sua mente não foi aberta, o seu útero. E você, enquanto ele não abriu o seu útero e você não conseguiu ter nenhuma ideia, nem desenvolveu nada até agora, mas vai desenvolver. Conheço uma pessoa que está estudando, fazendo um curso e já é avançada na idade. Mas porque chegou o tempo de gerar, chegou o tempo de Deus fazer. A gente tem uma cobrança, uma pressão do mundo. É real, então existe o que é normal. O que é normal num filho para você gerar? O tempo de gestação, a idade mais apropriada. Mas nem tudo funciona com Deus como funciona com todo mundo. Você entende? Então, a adolescente, eu tenho um adolescente, terminou o ensino médio, 18 anos, para faculdade, depois faculdade, uma pós.
mas sua vida pode não ter seguido essa ordem. Pode não ter seguido essa ordem, mas não significa que não vai gerar. Então eu conheço alguém que já está avançado na idade e que está agora fazendo um curso, veja, que chegou o tempo, um desejo no coração, Deus abriu a porta, Deus fez entrar. Por quê? Porque chegou o tempo. Então pensar da maneira correta sobre a situação, mas não se entregar. Veja, ela teve ciúmes e qual foi a ideia? Eis que Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Então, pessoas que têm buscado no serviço do mundo gerar, fazer acontecer por meio das próprias forças, porque colocar, irmãos, e eu aprendi, tudo a nossa alma aprende a obedecer até a morte, aprende a confiar, aprende a descansar. Quando você se convence, preciso aprender a descansar, você estará mais atento a isso. É nós que levamos nossa alma a este lugar. Então a palavra que nós estávamos a falar de Deus sobre a questão de eu ter comprado a esteira e naquele momento ali ter muito me ajudado com as partes dos hormônios. Deus, Ele está lutando com você, mas Ele vai te dar direções. Josué 8:1 diz assim. Josué 8:1 diz assim. Então, depois de muito tempo eu entendi, não consegui fazer direito, não consegui prestar concurso, porque o próprio Deus travou, o próprio Deus não deixou. Então Deus não te deu a capacidade, uma inteligência para criar as redes, porque você não veio a esse mundo para isso. O que você veio fazer, quando Deus começou a trabalhar essas palavras antigamente em mim, a minha alma entrou num descanso sobre coisas que Ele foi trabalhando. A tua vida está no meu controle, eu tô te dirigindo. Não fica pensando que tu deveria ter isso, porque se tiver que ter, irmãos, vai chegar até você. Mas se nós ocuparmos os nossos pensamentos com o que não temos, com o que queremos, com as dores, então o nosso ventre vai estar super ocupado, pressionado, cheio de sobrecarga, aonde Deus, Ele quer falar com você e quer limpar esse ventre e quer limpar esse interior e dar a carga dele e tirar a carga que outras pessoas colocou em você, ou o próprio mundo, ou as próprias redes dentro da sua alma. Então, se sua mente estiver rebelde, você está seguindo os pensamentos dessa era, não está sendo dirigido pelas palavras de Deus. Você imagina se naquela hora ali que Daniel está para ir para a cova dos leões, se ele colocasse nas redes, sempre existiu em todos os tempos governantes, líderes, pessoas com autoridades, e a palavra está nos instruindo a andar neste meio. E você precisa, isso você pode ouvir eu falar o dia aqui todo, se não se convencer que Deus precisa dirigir você, não vai avançar. Infelizmente, vai ficar andando em ciclos. Só avança quem deixa as palavras de Deus dirigir, quem entende o quanto é limitado, quem entende. Pense nas escolhas que você já fez na vida e se arrependeu. Josué 8:1 diz assim a palavra, veja o que o papai diz para mim e para você. O Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei. Quem entregou? Quem está dizendo que entregou? Deus. Então, é Ele que entrega. É Ele que entregou. Entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai
e com o seu rei, o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez teve uma mudança agora nessa ação, nessa orientação. Desta vez, Josué, vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscadas à cidade. Ponha emboscadas à cidade por detrás dela. Calma, veja. Não temas na tradução. Uma das traduções é reverenciar. Quando eu li essa palavra, pelo conhecimento que o Pai trouxe para o templo, a morada do Espírito, você não tem como não ter medo. Porque já é do sistema. Ele tem essa não seria o nome trava para nós trazermos para agora. Mas essa cautela, essa prevenção. O que Deus está querendo dizer, não tenha medo, não é que você não vai ter mais medo. Mas não deixar o medo te dominar. Se você deixa ele dominar, você adorou a ele. Você se curvou ao medo. Você está reverenciando o medo. Ou seja, o teu Deus, o teu guia é o medo. E aí ele te paralisa. Então, você pode ter algum laudo. E o que Deus está dizendo é, não tenha medo do laudo. Não reverencie o laudo. Não se entregue ao laudo. Mas aí Deus dirige, nem fique assustado. Ouça, é muito bom ler as palavras. Porque você pode estar até hoje dizendo que eu não posso ter medo. Medo você vai ter. Você não pode deixar o medo ser a pessoa que você se dobra e adora. Como assim? Quando ele te vence, quando o laudo te vence, você se entrega a ele. Mas Deus está dizendo para Josué, tu vai avançar. Eu já entreguei a vitória nas tuas mãos. Eu já entreguei a vitória nas tuas mãos. Eu vou te dar uma estratégia. Eu vou te dar uma nova direção nessa situação. Então Deus, ele me deu uma direção nova. No primeiro momento, eu aumentei. Eu fui buscar de Isabel. Mas o quê? O que é que meu pai quer falar? O que é que meu pai quer dizer? E Deus, ele fala com você. Mas não substituiu o primeiro momento, que é o quê? Eu e ele sozinho, vários tempos, bastante tempo. Mas como a luta intensificou, e aí as Isabel para trazer discernimento, entendimento. E já nesse momento, para eu continuar avançando, ele colocou o quê? Uma esteira. E aí meu corpo se acostumou. E aí trouxe para os hormônios, não é? Os hormônios de saciedade, para os hormônios de bem-estar, hormônios de relaxamento. Então ali, porque o pai não pede para eu trazer especificamente o que está acontecendo ali no cérebro, mas ali houve uma estabilidade hormonal, uma estabilidade de química. Então eu estava guerreando contra aquilo que queria me puxar. Eu estava guerreando contra aquilo que queria me puxar. Mas eu não deixei as orientações antes. Qual era? Medita na minha lei dia e noite. Não te desvia. Cumpre as minhas palavras. Cumpre as minhas direções. Deus, ele vai dando mais direções nessa situação. Então Deus está dizendo, não tenha medo. Ou não temas, como algumas versões. Temer, reverenciar, ter medo, honrar, respeitar, ser pavoroso, ser temível, ser temido, amedrontar, aterrorizar. Então o laudo, a circunstância estão querendo aterrorizar você, amedrontar você, dominar você, a própria carne que pode estar com alguma parte em ruínas, alguma parte que Deus precisa restaurar, precisa curar, precisa trazer a saúde, precisa ser erguida, precisa ser estancada, precisa ser ativado algum neurônio. O poder dele faz. Mas ele está dizendo para Josué, ele disse, leve com você. Então ele dá a direção, não deixe o medo te dominar, nem fique assustado. Deixa eu trazer a outra tradução. Não fique assustado. Tem uma tradução que diz não desanime. Da Bíblia.
estar quebrantado, está abalado, está destruído, está amedrontado. Quebrantar, leve, avance em Ai. Veja, Ai significa monte de ruínas. Você entendeu? Ai significa monte de ruínas. Veja, o Senhor disse a Josué, e Ele diz para você, é Deus falando com você através das suas palavras. Não tenha medo, nem fique assustado. E o Espírito Santo traz para mim, o que seria ser rebelde aqui? Nessa situação, você se endurecer nos pensamentos. Deus é comigo, preciso fazer nada. Ele já disse que vai dar as vitórias em minhas mãos. Deus, Ele trabalha com o corpo também. E Ele sabe que o seu corpo está sofrendo as pancadas. E que essas pancadas podem estar gerando mais hormônios que querem te puxar para baixo. Então não está tendo um equilíbrio químico. Para o corpo funcionar, para o corpo, falando uma linguagem para você entender, para o corpo funcionar em equilíbrio, tem uma quantidade de hormônios, tem uma quantidade que o próprio organismo gera. Mas ali no momento do golpe, no momento da dor, ele está gerando mais hormônios que estão te puxando para baixo, te puxando para baixo. E aí ele te dá uma estratégia, uma alimentação que vai estimular a fabricação boa de substância química, um exercício físico, a leitura da palavra, a comunhão com seus irmãos, um louvor, você se abrir, não se endurecer. Eu sei de tudo da palavra e Deus não poder usar ninguém para abrir a tua mente, para trazer um conhecimento. Porque eu assisti vídeo no YouTube sobre o cérebro, assisti vídeo no YouTube de profissionais da área da saúde. Eu assisti a revelação que Deus mandou para eles, que são cristãos, mas que Deus entregou na mão deles ferramenta, porque Deus ama eu e você, e nós somos um corpo, e Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. O corpo não fica de pé sem o pé. Então você pode ser o coração, mas você precisa da mão para eu tomar água. Precisa do estômago para digerir o alimento. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Então quando você... Adoração é quando você reverencia algo. E nós adoramos a Deus. Eu vou te abençoar, fazer-me adorar, e eu vou te engrandecer, Abraão. Então, você não se reverencia, não adora, não se entrega aos profissionais. Eles são ferramentas. Eles não substituem teu tempo com Deus. Eles não te dão direção. Direção que eu digo assim, para você tomar decisões. Se separe, fique. Não lute pela empresa. Não desista de lutar para a restauração da sua saúde. Já está condenado, só tem 1 mês de vida. Eles vão te dizer o laudo. E as palavras de Deus vai te dizer a vitória sobre essa situação. As palavras de Deus vai dizer, vai te encaminhar, vai te dar uma direção na situação. Então ele está dizendo para ele, leve com você toda a gente de guerra e prepare-se e marche. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai, contra a cidade das ruínas, contra a cidade de Ai, contra a cidade das ruínas. Avance, Neemias. Pegue as autorizações que eu te dei e comece a erguer os muros. Então ali tem uma direção. Ele coloca a ferramenta nas mãos e ele começa a obra, ele começa o trabalho. Mas você vai ser pressionado no interno e no externo para parar. Teve vezes que eu não queria nem subir na esteira. Eu dizia, pai, eu preciso de força, eu preciso fazer a esteira. E aí eu fazia. E aí quando eu descia eu já sentia um bem-estar. Tomou o lugar das palavras de Deus? Não, porque primeiro foi as palavras. Mas eu reservo um tempo durante o dia para me exercitar. Então Deus me deu ali uma nova ferramenta. Mas nós estamos duros no coração e estamos achando que estamos obedecendo a Deus. Deus não vai te guiar.
Deus não vai te guiar com essa mente de rebelião que não se convence que tem que seguir a direção que ele está falando. Então Josué avança sobre a cidade. O Espírito Santo me diz: combate essas ruínas, se levanta contra essas ruínas, porque eu já entreguei a vitória nas tuas mãos. Eu já entreguei a vitória nas tuas mãos. Então veja a maneira certa de pensar. A maneira correta de pensar, que vai te fazer bem. Foi isso que o Pai me ensinou. Então ele permitiu ter forjado uma arma tão poderosa como Isaías, né? Isaías 54. Deixa eu ver aqui. Estamos juntos, irmão. Estamos lendo palavra. Seu útero agora está prestando atenção na palavra. Está esquecendo a dor. E aí, está saindo desânimo. Está entrando a esperança. Era o que acontecia quando eu ouvi os meus irmãos. Então, Deus diz pra gente: medita nas minhas palavras. A dor quer te dominar, mas você está fazendo o quê? Só tem a dor no cérebro, não tem mais nada. Não tem uma palavrinha. Não, Deus disse para me dar vitória, mas Ele não disse para você fazer nada. Ele não deu nenhuma direção nessa situação. Oxe, eu esqueci, foi aqui. Isaías 54. Deus falou comigo há muito tempo Isaías 54 e muitas palavras vêm se cumprindo, né? E tem coisa que você não vai entender mesmo e que você só vai entender se passar tempo com Ele, com suas palavras, e Ele vai te explicar. Ele vai mudar esses pensamentos, a maneira errada de pensar. Então, ele diz em Isaías 54:16: eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também o destruidor para trazer a ruína. Então, aquele momento ali, até quando eu ficaria dependente da muleta? E você pode ter um laudo e pode estar sendo um dependente dele. Não, eu sou assim porque eu tenho isso. E aceitou simplesmente. E quer ficar nesse lugar. Mas Deus, veja, quando eu fiz a oração mais difícil da minha vida, o que eu queria dizer? Pai, muda a mim e não a eles. Por quê? Porque eles tinham muito poder sobre mim. Como assim poder? O que eles faziam me afetava muito. A ponto de épocas, quando, logo no início, há anos atrás, de às vezes eu não senti vontade nem de viver, como Jeremias, que foi uma parte que o pai falou também, que eu não falei completamente no último vídeo sobre Jeremias, que eu deixei. Então, já teve esse momento, já. Eles tinham tanto poder sobre mim, poder pra... Como assim poder, Lília? O que eles faziam me atingia muito. Então, naquele momento ali, eu estava pedindo ao Pai, fortalece a minha alma, me ajuda, porque, irmão, sempre vai existir pessoas que farão escolhas erradas. Você tem um adversário que vai querer te parar, que quer tua alma, que quer te matar. E eu ia viver assim até quando? Então ele me mostrou o caminho. Ele ergueu minha alma. Ele, de tal forma que, tempos depois, quando as coisas aconteceram, eu fiquei triste. Mas eu não ficava com vontade de não viver. Eu não ficava paralisada dentro de um quarto. Eu não ficava no chão chorando. Aquilo estava consciente. Estava acontecendo. Mas eu estava me movimentando na situação. Então, para que o externo não tivesse esse poder sobre mim, mas que eu conseguisse ficar em paz, ficar bem, confiando enquanto ele cuidava. E tudo isso foi com ele. Foi crer no que eu estou lendo. Porque se você tem um Deus que é poderoso, o Filho tem um nome acima de todo nome, por que eu vou me entregar ao desespero? Vou me entregar se eu não tiver palavra, se eu não tiver direção, se a minha alma não tiver a confiança nele, na fidelidade dele. Então ele nunca quis o meu mal. Mas o mal que me fizeram, ele trouxe então uma fortaleza nele.
Eu sou a tua fortaleza. Eu sou a tua confiança. Eu sou a tua esperança. E aí vem os ventos. E aí vem a tempestade. E a casa não cai, né, irmãos? Por quê? Porque edificou. Porque construiu na rocha. Então você está vivendo as palavras. Se você tem essa prudência de passar tempo com Deus, se convenceu que este é o caminho, que você é totalmente limitado, que tem andado errado, há esperança para você. Você pode ir para a terapia e o tratamento não trazer bem para você, se você não se convencer do que o outro está te dirigindo. E assim é Deus. Ele está olhando para você e está dizendo: se convença, mude esses hábitos, mude essa maneira de viver, abandone esse caminho, deixe de realizar essas obras, porque senão vai vir desgraça sobre você, senão vai vir destruição, senão vai vir maldição, e você faz ouvido de surdo, ou seja, não dá atenção, não pratica, não se arrepende. Então aí vem o que você atraiu, porque a palavra diz que eles estão andando para trás. E eles mesmos estão trazendo o mal. Não era Deus. Eles mesmos estavam atraindo. Por mais que o mundo ele esteja sobre a submissão do mal, do poder, do governante. Veja lá. Havia uma autoridade, um líder, um governante territorial na geografia de Daniel. Mas o céu quebrou a barreira, porque ninguém impede o que Deus quer. E é esse Deus que você serve. Mas Jesus disse: vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, para não entrar no sono completo, diz o Espírito Santo. Um dos primeiros estágios do sono é a vigilância. Até que você entra naquele sono que você não lembra de nada e tem os sonhos. Então Jesus está dizendo: tenham vigilância e orai para não cair em tentação, para não serem dominados pelo sono, pelo inevitável. Se eu pudesse trazer agora, você domina o sono? Não. Você domina a carne por você só querer? Não. Você domina a carne com uma oração na presença de Deus, dizendo para Ele o que você está sentindo, dizendo para Ele que você é vulnerável, dizendo para Ele que você está sentindo vontade de sair, que você não quer voltar mais para o mesmo lugar, que você está cansado de remar, está cansado de jogar as redes e nada acontecer. Então é na oração que o quê? Que a carne não domina, que você não entra no sono profundo. Você ouviu o que Deus falou? Você está ouvindo o que Deus está dizendo? Para a carne não te dominar, para as circunstâncias não te dominar, tu tem que estar nesse lugar de oração conversando comigo. E é este lugar que eu vivi. Você vai viver mais do que eu, em nome de Jesus, no dia que você reconhecer: eu preciso mudar. Esquece filho, esquece marido, esquece todo mundo. Todo mundo que está te atacando como ferramenta forte. Mas Deus está te convidando: vem para este lugar, porque em mim serás uma fortaleza. Pelejarão contra ti, Jeremias, mas não vão te vencer. Vão lutar, vão tentar, porque a tua carne, Jeremias, está contigo e ela é forte. Não, Jeremias, porque eu, o Senhor, estou contigo. Não estamos só. Há dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E ele dizia na última ministração: quero que valorizem o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Renovou agora o seu pensamento? Eu sou importante para Deus. Eu sou importante para Deus. Pare de se diminuir. Pare de se diminuir. Quero que valorize o que eu coloquei em você. Eu coloquei o meu espírito e ele tem domínio próprio.
Você é um ser, você é alguém, você é homem, você é mulher. Eu te dei forma por meio do meu filho Jesus. Eu te quero. Renove esses pensamentos que está tentando levar você a um suicídio. Me diz o Senhor, mas faça um acordo consigo mesmo, não com a carne, mas com aquilo que Ele depositou em você. E se você ainda não tem o Espírito Santo, entregue a vida para Cristo, se arrependa, abandone o pecado e receba este presente, porque Ele vai te ajudar, Ele vai te guiar, Ele vai te consolar, Ele vai lembrar o que você lê da Bíblia, Ele vai lembrar as palavras de Jesus, Ele vai te guiar nas palavras. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você pode não ser importante para alguém, para o Jacó na tua vida. Pode não ser importante para o mundo, mas para Deus você é. Você existe por causa dele. Então diga para sua alma, convença sua alma: eu só existo porque ele me salvou. Eu só existo porque ele me ama. Eu só existo porque ele me quer. E os pensamentos podem estar vindo, ó. Fulano não te quer, fulano não gosta de tu, fulano tá fofocando, fulano isso, e isso tentando te dominar. Avança, Josué! Avança, Josué! Mas Josué teve que ter uma prática primeiro. Qual é a primeira prática? Medita na minha lei de dia e de noite. Não te desvia, não olha para outra coisa, não olha para a circunstância. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Nada de ficar neste lugar sofrendo angústia e dor. Com esse complexo de Moisés no interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Se a tua alma é de Jesus, se por causa dele tu és filho de Deus, tu não é ninguém? Tu não é ninguém? Então a sua identidade será trabalhada e a paternidade lá com ele e as suas palavras. Dizendo às vezes que não é ninguém, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. As melhores orações foi Ele que gerou. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante, avance e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor. O Espírito Santo de Deus mora em você. Há um convite do Pai para você se valorizar, para você parar de se desprezar. Não importa quem está desprezando você, Deus não está desprezando, mas você está se desprezando, você está se inferiorizando. E não é para levar a alma ao orgulho, mas é verdadeiramente quem você é. Eu sou filho de Deus, eu sou amado por Ele, mas porque você quer que as pessoas digam que você é amado, que você é amada, porque você quer que Jacó olhe para você, Lia. Mas quando você vai olhar que foi Deus na tua vida, Lia olhou e no final, depois de 4 filhos, eu acho, ela então disse: louvado seja o Senhor. Ela estava gerando, e diz o Espírito Santo: você está gerando, se esforçando, querendo chamar a atenção do mundo. Jacó fala muito de humanidade e Israel fala muito de quem somos em Cristo. Eu te criei, Jacó, eu te criei a tua humanidade, eu te dei forma, Israel, então eu te dei forma por meio de Jesus Cristo. É assim que o Espírito Santo fala comigo com esta palavra há muito tempo. A forma quem te deu foi Cristo, o Espírito Santo de Deus dentro de você, as palavras de Jesus
dentro de você e por isso os frutos são diferentes. Porque você está em Jesus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então, questão do tempo, né? Ele me corrigiu da última vez. Ele disse: já teve tempo que você passou 2 horas ouvindo uma mensagem. Então, as pessoas que realmente estão precisando ouvir as palavras de Deus, vai passar 2, vai passar 3, vai passar 4, porque sabem verdadeiramente o que precisam. Mas já estamos no final, a não ser que o Espírito Santo traga algo a mais. Êxodo 15, 24. Êxodo 15, 24. O que é que o Pai quer falar comigo e com você sobre os pensamentos? Vamos lá? Não é Êxodo. Êxodo. Não estou em Êxodo, estou em Gênesis. Vamos lá. O povo começou a reclamar. Foi um dos pensamentos que Deus trabalhou em mim. E eu acredito que já gravei uma ministração, às vezes, uma restauração da alma, sobre isto. Você pode estar reclamando com Moisés, mas lembra quem colocou Moisés na tua vida? O próprio Deus. Então, se você está reclamando de Moisés, está reclamando dos seus pais, está reclamando do marido, está reclamando de alguma circunstância, você está reclamando não é com Moisés, você está reclamando com o próprio Deus. Você está dizendo: você não tem o controle da minha vida. Ele falou exatamente quando ele trabalhou esses pensamentos lá atrás, quando eu olhava para pessoas humanas, quando eu olhava para circunstâncias humanas e eu reclamava, achando que aquela pessoa... Mas lembra, se minha vida, se minha alma já cria que o controle é dele, então aquelas pessoas, aquilo que estava faltando, eu tinha que olhar para ele. Porque ele é o meu gerente, ele é o meu governador, ele é o meu líder, ele é o poderoso, ele é o meu pai, ele é o meu Deus. Ele é aquele que governa a minha vida, ele é aquele que lidera, ele é aquele que manda. Então eu tive que parar de reclamar das pessoas, porque eu estava reclamando com o próprio Deus. Porque se ele tem um controle, se ele tem o controle da minha vida, se ele está escrevendo minha história, então eu vou reclamar com Moisés na minha vida, eu vou reclamar dos meus pais, se ele sabe exatamente em que paz eu viria, em que ventre eu seria gerada. Então, tá vendo que nós temos que pensar diferente sobre as situações? Então é justamente sobre isso que o Pai vem falar. 15, 24. Ele entendeu: eu sou o governante da tua vida. Eu estou usando, por isso que Deus vai trabalhando a sua alma. Esses pensamentos, a maneira como você tem pensado na sua mente. Então, 15, 24. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Veja, aquele caminho que eles estavam fazendo, dirigidos por Deus, guiados por Deus. Aí escuta. Por fim, chegaram a Mara. Não se sinta condenado. Toda vez que um irmão seu, é assim que eu olho. Ele traz uma revelação do Espírito Santo, ele traz uma palavra, e eu não tenho essa maneira de viver. Eu digo: o Pai quer fazer o bem para mim, eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar isso. Estou cega em relação a isso. Eu não acolho mais como uma coisa ruim, como um bebê, quando o pai reclama, fica dando patada. Não. Quando eu me convenci que Deus só quer o meu bem, eu fui buscar as palavras, verdadeiramente obedecer às suas orientações, porque Ele só quer o meu bem. Então fazer o bem só atrairia o bem para mim, mas a maneira errada de viver atrairia o mal. Então eu me convenci, deixei o Espírito Santo trabalhar na minha vida, nos meus hábitos, na minha fala, na minha escuta, nas minhas decisões. Deixei Ele fazer intervenções, deixei Ele me guiar, porque eu e você somos livres. Você pode ter uma palavra e decidir não voltar para o mesmo lugar. E como vai viver a multiplicação dos peixes? Como vai viver
Como que os peixes, que o dono do mar vai colocar os peixes na rede se você desistiu? Ele é o dono do mar, o dono do peixe, o dono do barco, o dono do céu, o dono da terra, o dono de tudo. Não há nada que ele não possa fazer. E milagre não se explica, milagre se vive, milagre se recebe, milagre se fala, milagre se escreve no livro para a edificação de outras pessoas, para que outras pessoas mantenham a sua esperança em Deus, mantenham-se confiando em Deus. E Deus, ele trabalha com o tempo. Se não for o tempo de sair da escravidão, se não for o tempo de sair do cativeiro, e você estiver lutando contra isso, aqueles que lutaram morreram. Vejam. Então a palavra diz que por fim chegaram a Mara, no entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Nessa passagem em específico, que a palavra de Deus traz para mim e para você, eles não acharam água a qual eles pudessem beber. Eles já tinham saído do lugar de antes, eles já estavam no caminho, eles já estavam fazendo esse caminho com Deus, e agora eles tinham água amarga para beber. Eles tinham o quê? Água amarga. E você vai entender agorinha. Agorinha. Por quê? Existiu um momento da minha vida, que você já está ouvindo os outros vídeos anteriores, em que eu bebi água amarga. Como é que eu estou debaixo da direção de Deus, já estou no caminho, já estou caminhando, e agora eu encontro águas amargas. E eu trouxe a tradução para você entender essas palavras. Águas amargas fala de amargura. Lá na tradução diz que, no sentido figurado, fim da imoralidade, referindo-se ao fim da adúltera, referindo-se à dor. E o que Deus falou? Chegou uma época na minha vida, na caminhada minha com Deus, que chegou, lembra? O Jacó, chegou diante de Jacó, chegou diante de mim uma mensagem para eu interpretar. Chegou umas vestes ensanguentadas. Então ali naquele momento, eu estava recebendo coisa boa? Não, eu estava recebendo dor. Também teve um outro momento em que eu estava ajudando uma pessoa, e essa pessoa que estava passando por muitos processos não teve um discernimento, mas Deus tinha me preparado neste dia. Ele tinha pedido para eu ficar em jejum, ele tinha me fortalecido a estrutura, e ele deixou com que alguém abrisse a boca e trouxesse uma água amarga para eu beber, e trouxesse algo ruim para eu beber. Se nós podemos trazer esse sentido aqui figurado, então trouxe ali uma água de imoralidade, trouxe ali uma água de adultério, e talvez nesse caminhar da vida, Deus trouxe para o teu conhecimento esse tipo de água para você beber, para você ingerir no meio do caminho. Então o que fazer? Não fique triste, porque há solução, há uma palavra. E quem foi que transformou a água amarga em água doce? Jesus Cristo. Ouça, eu gostei muito, sabe? E quando li esta palavra, Deus disse para mim, Deus tem guardado você por te amar. Deus está guardando você nesse caminho. Deus está guardando você neste caminho. Se algo acabou, se você não está encontrando algo, e quando encontrou, foi amargo, foi difícil de engolir, foi difícil de receber, assim te diz o Senhor: eu estou te protegendo, eu estou te guardando, e você vai entender que há solução, há águas doces para você, e quem te dará essa água é Jesus Cristo. E aí vem o louvor, né? O louvor fala muito também comigo e com você nesta palavra. Diz o Espírito Santo.
Deus tem guardado você com muito carinho e pronto está toda hora pra te defender. Tem sido fiel companheiro pra você no caminho. Mas o que o adversário quer é que você pense que não. Como é que ele tá no caminho comigo e agora me dá essa água amarga pra eu beber? E em sua palma da mão ele leva você. Se as lágrimas rolam teu rosto, saiba que o Espírito Santo veio enviado por ele pra te consolar e com muita sabedoria enxugar teus prantos e te mostra mais uma vez nessa situação como sabe te amar. E quem ele ama jamais é esquecido. Deus não esquece você, porque você o ama, porque você tem guardado os seus mandamentos, porque você tem obedecido, mesmo quando não tem sentido. E quem ele ama jamais é esquecido. Que Jesus disse: eu e o Pai fará morada nele, habitará nele, porque me ama, porque guarda as minhas palavras. Está protegido pelas suas mãos e nesta vida é abençoado. Deus abençoa, mas primeiro a gente adora, porque ele exalta quem se humilhou, quem reverenciou as suas palavras, quem seguiu a sua direção, e então ele exalta, então ele engrandece, então ele dá um memorial. Primeiro reconhece que ele é soberano, primeiro reconhece que ele que tem que dirigir a nossa vida. Sobre as suas mãos e nessa vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Por amar você, ele manda um anjo forte pra te defender, faz jorrar água da rocha pra você beber. É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, ele abre uma rua. Por amor, por amor, por amor, ele faz de você hoje um grande vencedor. Tá vendo? Deus falando com você. Então o que aconteceu, Lília, nessa situação? Deus mostrou, olha aqui, ó. A palavra diz: então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Tem alguma versão que diz árvore. Pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Eu não sei o que entrou no teu cérebro, na tua consciência, que pode estar amargurando a tua alma e trazendo muita tristeza e dor, mas as palavras de Deus transforma tudo aquilo que no momento da caminhada, quando você não esperava, você teve que beber, mas Jesus traz água doce para esse consciente, para esse inconsciente. Traga as palavras de Deus para dentro de você. Só vai viver a experiência, só vai beber e ver que a água é doce se convencer e ir ficar com as palavras. Então, em algumas traduções diz árvore. Essa tradução fala de árvore, madeira, vara. Então pegou essa árvore, pegou essa madeira, pegou essa vara e colocou ali nas águas. E quem é a nossa árvore? Quem é a nossa árvore? Ele diz lá em João 15:1: eu sou a videira verdadeira. E videira é parreira ou vinha. É uma trepadeira da família das vitáceas que possui tronco retorcidos, ramos flexíveis, folhas grandes,
flores enverdeadas, aleluia, em ramos que posteriormente se transformarão no fruto que é a uva. Você está na videira. Eu e você somos o ramo. Então ali foi lançado ali a árvore, a vara, como diz algumas traduções, e as águas se transformaram em águas doces. E o inesperado nesse caminho. Então não reclame com teu Moisés, não reclame com os teus pais. Eles foram a autoridade, o governante e o líder neste momento da tua vida, nessa passagem da tua vida aqui. Olha o que aconteceu. Deus fala, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Então aquilo foi uma prova. Ali foi uma prova. E ali o Espírito Santo trouxe um discernimento em uma época da minha vida. Você não tem que reclamar com esta pessoa. Você tem que falar com seu pai. Como se esta pessoa tivesse como mudar a situação. Sobre algo que está faltando. Sobre algo que você quer. Esta pessoa não tem, mas o teu pai pode. Então veja. Aí diz: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês, aquele que cura vocês, aquele que restaura a saúde, aquele que restaura as ruínas, aquele que restaura a vida, ativa a vida nesses neurônios, aquele que traz o bem-estar para a tua mente, traz paz, traz tranquilidade, traz estabilidade. Então, chegaram a Eli, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Glória a Deus! Encontraram algo amargo, e lá na frente, Deus deu o que, irmãos? 12 fontes de água. Meu Deus! E o que eles queriam? O que eles não estavam achando? Água. Aí quando encontra uma água, é uma água amarga, Jesus transforma em doce, e aí vem o milagre, e aí vem a surpresa no caminho, e aí vem o inesperado no caminho, e aí vem Deus sobre a circunstância, depois da provação. Então entenda, mas aqui há uns comandos. Qual é o comando do povo? Eu botei aqui os verbos, viu? Pra você achar que não precisa fazer nada. Ouvir significa dê atenção ao que eu estou falando. Se convença do que eu estou falando. Porque se você dá atenção e se convence, você pratica. Fizerem, darem e guardar. Todos esses verbos. Isso significa ação, significa movimento, significa que você tem que fazer algo na situação. Porque Deus vai te dirigir. O poder, o sobrenatural, trazer à existência o que não existe, trazer a vida a quem está morto, tirar a pedra, cancelar o divórcio, cancelar aquilo que você recebeu, que respalda, que está morto. Isso é Deus quem faz. É Deus que cancela a sentença. É Deus que rasga divórcio, papel de homem. É Deus quem rasga laudo, que destrói laudo. Mas enquanto não chega o tempo, fica lá para você ver. Você sabe que está no túmulo. Você sabe que tem lá a legalidade. Mas você sabe que tem um tempo que Deus disse que vai tirar do lugar de morte, que vai abrir o túmulo, que vai mandar anjo, que vai movimentar o céu e vai tirar o que é teu da submissão, do poder do mal. Seja esse poder, esteja influenciando alguém que você ama ou um projeto que você tem e tenha enterrado, tenha colocado inclusive uma pedra para que você venha desanimar, para que você não creia mais. Mas Deus é aquele que remove pedra, que tira a pedra.
você tem alguém que trabalha por você, que está esperando, que não saiu da cruz, que não saiu da cova, que entrou no fogo, que continua caminhando, que bebeu a água amarga. Aquela água não dava para beber, né? Mas Deus deu 12 fontes. Veja só. Por que isso é importante na sua consciência? Seu cérebro vai estar consciente. Você tem um laudo. Você tem uma carta de divórcio. Mas você tem um Deus que determinou, embora você não saiba o tempo, que após 4 dias ele vai chegar e ressuscitar, tirar Lázaro de dentro do túmulo. Então ele vai curar, ele vai restaurar, ele vai ativar a vida em Lázaro. Ele vai ativar a vida em Lázaro. Jesus tem um nome acima de todo nome, no céu, nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu não sei se inclusive já está em putrefação, se já está cheirando mal e todos acreditam morreu. Mas se Jesus disse que ele vai fazer um milagre, pode não ter sido no teu tempo. E você pode não estar esperando mais. Você pode estar não esperando mais, como a irmã minha ministrou. Mas Jesus, ele chega para restaurar a tua fé, as ruínas que estão tua alma por causa desse acontecimento, a esse choro. Para quê? Para te dizer: eu vou ressuscitar o morto, eu vou ressuscitar o projeto, eu vou ressuscitar o ministério, eu vou ressuscitar as finanças, diz o Senhor. Mas ele quer falar isso totalmente, diretamente por você. A minha oração hoje é para que você dê ouvidos ao Espírito Santo e vá de verdade aos pés de Deus. Para encerrarmos, Êxodo 1:10 diz: tenha no pensamento, Faraó não te ama. Faraó te usa para crescimento próprio. Essa é a mente de Faraó. Ele quer os teus serviços para o seu reino aumentar, para ele levar mais pessoas cativos, para ele levar mais almas junto com ele. Então ele quer que o reino dele aumente. Então ele quer te usar. É por isso, Êxodo 1:10. Presta atenção no que o Pai falou para mim. Tenha esse pensamento. Ele não te ama, ele te usa. Ele te usa. Êxodo 1:10, vamos encerrar. Eu sei que já é 1:22, mas eu recebi uma grande reclamação do Espírito Santo, porque eu não obedeci a ele na última mensagem, que ele tinha pedido para eu louvar aquele louvor, quero que valorize. Então a gente nunca sabe quem irá ouvir as palavras de Deus, e eu tiro por mim. Então, e tem irmãos seus que pessoas estão jogando dentro de cova. Tem irmãos seus que pessoas estão jogando dentro de poço. E as palavras de Deus é as cordas que vai tirar pessoas do poço. As palavras de Deus é que vai fazer pessoas confessar os seus pecados. Que vai fazer pessoas falarem a verdade sobre suas vidas. Que vai tirar pessoas de dentro dos túmulos. Então diz assim, 1:10, para encerrarmos, porque agora vai encerrar mesmo. Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos. Evitar o quê? Foi o que o Espírito Santo falou. O que Faraó quer evitar? Quer evitar que você se alie com o Senhor dos Exércitos. Porque se o Senhor dos Exércitos disser que a guerra está ganha, ele tem que recuar. Então Faraó está dizendo para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos. Lute contra nós e saia da terra.
lute contra nós e saia da terra. A sua aliança, a restauração da aliança, por causa de Jesus com Deus. E o Espírito Santo trazendo as palavras de Deus. E você falando, fazendo uma obra que é de Deus. Moisés, Faraó não pode manter seguro debaixo do seu poder quem Deus disse: vai libertar o meu povo. Fala as minhas palavras. E Faraó pode até por um tempo resistir, endurecer os pensamentos. E o Espírito Santo me fala de alguém. Você pode ter alguém que você ama, que Deus já disse que vai libertar, e que ainda está sobre o poder da potestade. Lembra? Os principados do início, da origem. E está sobre o poder deles. Eles têm licença, autorização. Poder físico e mental. Então pode estar, embora as pessoas estejam conscientes, mas podem estar duros. Essa pessoa pode estar duro nas suas decisões, achando que está fazendo a coisa certa e não se deixa renovar, não se deixa convencer. Mas Deus tem, Ele tem, quando a mão poderosa dele entra em ação, porque Ele disse para Moisés: tu vai falar as minhas palavras. Mas quem tirou o povo do Egito? Quem tirou? A mão de Deus que pesou. Porque a mão de Deus vai pesar sobre o Faraó, sobre esta mente que está endurecida para se alinhar e obedecer às orientações que Deus tem dito. Deus tem dito sai, Deus tem dito deixa, Deus tem dito abandona, mas essa pessoa permanece dura sobre o poder, sobre o governo, sobre a liderança desses poderes, as forças atuantes, a corrupção, a iniquidade, a depravação. Mas o Senhor disse que vai libertar e as palavras dele vai se cumprir, porque a mão poderosa dele vai entrar em cena. E quando a mão poderosa dele entra, você diz o que Deus mandou, mas quem vai executar a obra, quem vai pôr nas tuas mãos a cidade de Ai, é aquele que te falou, Deus, o Todo-Poderoso. Então ele queria evitar isso, que fosse aliado daqueles que ele sabia que perderia a guerra. E os egípcios puseram sobre ele feitores de obras para afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construírem para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Então ele estava usando para quê? Para o próprio crescimento. Aqueles que estavam submissos, em poder, com a legalidade, com a permissão ali. Então estavam usando, estavam pressionando na sua mente, estavam trazendo sobrecarga mental, física sobre eles para impedir o crescimento. Irmãos, tenha esse pensamento na sua alma que o Espírito Santo falou. Sofrimento com Deus, você não morre. Aflições com Deus, você não morre. Você vence por causa de Jesus Cristo. A sua confiança nele, eu estava olhando para o lugar errado. A sua confiança nele, a sua expectativa nele. Então, sofrimento com Deus, você vence. Sofrimento com Deus, você não morre. A sua alma não morre. Se estiver debaixo das orientações dele, se estiver seguindo o que ele está falando. Mas sofrimento sem Deus leva à morte. Sofrimento, aflições que você passa sem Deus, a sua alma morre. Tá aí. Os dois que estavam na cruz, um se arrependeu. Eles morreram. Tá aí aqueles que lançaram os 3 jovens na fornalha de fogo. Morreram. Que foram usados por Nabucodonosor para jogar. Aqueles que fizeram uma trama contra Daniel. Quem foi que foi para a cova e morreu? Com Deus, você tem livramento, você tem salvação, você tem libertação.
porque Ele é poderoso e Ele é maior. Mas sem Deus, então faça logo esta aliança com Ele. E verso 14 disse: e lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. Quando eu comecei com as gravações do vídeo, chegou uma época que quebrou a geladeira, quebrou a máquina de lavar, quebrou um monte de coisa. E eu comecei a ter que lavar roupa na mão. E começou uma pressão mental, sabe? O físico, e menino gritando, e tinha que fazer as gravações. E aí, o Espírito Santo me guiou na palavra. Ele trouxe um entendimento e uma clareza. Que estava aumentando os serviços, veja, manual. Pra quê? Pra eu ter menos tempo e passar ocupar a minha mente com aquilo que é físico, com aquilo que eu não posso fazer. Como teve uma vez que em uma visão, em um sonho que Ele me deu, o Pai deu para mim, e Ele me traz agora, então eu creio que Ele quer que eu compartilhe. Nesta visão, eu estava fazendo uma obra de Deus. Existia uma igreja grande e eu estava em um outro ambiente do lado. Estava louvando e eu estava, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Era demônios. Nessa visão, eu via espíritos malignos mesmo, era tenebroso, entrando na vida das pessoas. E nessa visão, tinha hora que eu não tinha força, mas com a minha mente eu dizia, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Porque eu sentia um desgaste físico nessa visão. Eu estava sentindo mesmo a visão ali no meu corpo. E tinha hora que as palavras não queriam sair, mas ainda assim saía. E eu recebi uma mensagem, e ali naquela visão, na hora eu não tive discernimento, só depois, Deus me mostrou que o que estava me fazendo sair da posição. Porque naquele momento, uma preocupação que eu tinha com alguém me fez sair do ambiente. E quando eu ia saindo do ambiente, existia um homem, e este homem ele estava numa janela e ele tocava em mim. Quando ele tocava em mim na visão, eu sabia que ele estava com um espírito maligno, ele tocava em mim. Quando ele tocava, não acontecia nada. Mas a mão dele começava a se queimar, como se fosse um cigarro, que fica aquele negócio assim na frente, pronto. E ele fazia assim com o dedo. Ele que se queimava porque tocava em mim. E nesse caminho eu encontrava duas pessoas lá na frente que estavam querendo atenção. E a minha mente estava como? Estava preocupada porque eu não tinha um controle sobre uma certa pessoa. A visão era clara. E eu estava correndo para querer ter o controle daquela pessoa. Eu estava indo atrás para saber, para fazer, não sei o quê. Então ali Deus mostrou, através de um sonho, qual era a preocupação que eu tinha na minha vida. A preocupação de ter o controle sobre algumas situações. E que isso o adversário usaria para me tirar da posição, para distrair a minha mente. Porque ali eu me distraí. Eu saí exatamente de onde eu estava fazendo a obra e fui atrás. A minha mente estava só pensando naquela pessoa. E Jesus está nos convidando. Jesus está nos convidando para nós pensarmos naquilo que é bom, naquilo que é louvável, naquilo que merece louvor, para não ocuparmos nossas mentes com preocupação e levar a nossa alma a esse descanso, levar a nossa alma a não ser dominado pela ansiedade, embora você tenha um laudo, embora você tenha depressão. Você ouviu as palavras que Deus trouxe para orientar a mim e a você. Porque o que passamos hoje também existiu no passado. E Deus também cuidou daqueles que estavam nas prisões. Cuidou daqueles que estavam sendo açoitados. Que eu nem falei, não foi? O Espírito Santo traz agora de Jeremias. Então eu já passei, já estive em ambientes em que eu tive que falar a verdade. E eu fui muito machucada, como Jeremias. Nós falamos, o Espírito Santo me lembra. Mas eu acho que a gente não leu. Tá vendo? É o Espírito Santo, viu? Mas vai que esteja alguém passando por isso, irmão. A gente não pode, não é? Jeremias falava, porque eu nasci. Porque ele foi... Irmão, imagina a chicotada que ele levou. Claro que feriu o corpo, irmãos. Porque é real. É real. As pessoas tomam decisões que machucam você. E você pode estar vivendo isso. E ele diz assim, ó, que os amigos íntimos deles
estava esperando. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Não adianta lutar, né, Jonas? Contra a vontade de Deus. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim. Você está vendo que seu irmão passou por isso. Então a gente olha as palavras, a palavra de Deus fala com a gente. É muito bom. Por quê? Sempre que falo, por que isso acontecia? Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Você não consegue conter. Deus, ele fica falando com você, até que você não consegue se conter e tem que falar as suas palavras. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Eu já tive isso na minha vida. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Por isso que eu queria muito que ele mudasse a mim e não as pessoas. Eu não queria mais que elas tivessem aquele poder sobre mim. De os pensamentos delas me atingirem tanto, de as atitudes delas me atingirem tanto. Enquanto Deus, ele fortalece, ele ergue a tua alma na identidade, na paternidade, na confiança, na dependência dele, essas forças perdem força. Não quer dizer que não vai doer, mas não vai doer ao ponto de você ficar no estágio de desânimo, de não querer viver, de querer morrer, entende? Porque essas pessoas pesam muito ainda sobre você. Mas Deus transita a mim e a você desse lugar. Alarga as nossas tendas. Quando Deus me deu essa palavra, eu nunca imaginei que era isso. Que tendas seria o processo, onde ele faria a minha alma crescer nele, depender dele, estancar nele, colocar as estacas, né? Nele. Nem imaginava que era isso. Porque eu ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciem. E nós o denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe persuadir. Então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Veja, havia uma expectativa, uma espera que ele tropeçasse, que ele errasse, que ele caísse, para que houvesse o quê? Vingança, para vencer ele. Mas olha o que a palavra diz: mas o Senhor está comigo. Não é a carne, não é a ferramenta que Deus colocou na tua mão. Não é isso. É o Senhor contigo. Não vamos fazer como o povo que se esqueceu de Deus e começou a se achar grande. Aonde era a presença, era Deus ali naquele ambiente que mantinha-se eles protegidos, eles guardados. Deus embeleza o nosso templo, mas não vamos deixar a alma se sentir forte e poderosa por causa das ferramentas, por causa do conhecimento do templo, mas coloque a sua alma em adoração. Por isso que eu não quero me apegar. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Por isso que aqueles que esperam minha queda, aqueles que esperam meu fracasso, aqueles que esperam minha derrota, aqueles que estão com expectativa, ansiosos, com mente, querendo me sugar, querendo que eu caia, querendo que eu morra, não vão, porque o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Quem é o guerreiro? Deus. O Senhor dos exércitos estava com ele. Então, os planos seriam frustrados. As expectativas tinham que colocar uma cadeira e ficar assistindo, porque não ia ter os resultados que eles esperavam. Porque Deus estava com Jeremias e está comigo e com você. E ele é o poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficaram muito envergonhados por causa do seu fracasso. Na verdade, aconteceria com eles o que eles estavam desejando que acontecesse. O mal que ele queria que viesse sobre a vida de Jeremias viria sobre eles. Irmão, pelo amor de Deus,
não atraia o mal para você. Olha o fim daqueles que lançaram Daniel na cova. Na verdade, o mal que você quer para alguém, se esse alguém está em obediência, se esse alguém está posicionado, o mal se volta para você. Por isso que eu e você, irmãos, não precisamos deixar que o ambiente, que a circunstância contamine o nosso coração, ou nos dê uma mente enfeitiçada, rebelde, para querer agir, para querer provar, para querer calar quem está zombando, para querer se defender. Não. Deixa Deus por você. Você tem um guerreiro, você tem um forte com você. Então os planos daqueles que estão tramando contra você não irão acontecer, mas se voltarão contra eles mesmos. Sofrerão afronta perpétua, que jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Bora lá? Jeremias colocou na mão de quem a causa? De Deus. Eu te confiei a minha causa. Eu confiei em ti. Eu confiei em ti. E Jeremias trouxe as palavras de Deus na oração. O Espírito nos ajuda a orar. Cante ao Senhor, louve ao Senhor, pois Ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Das mãos dos malfeitores. Irmãos, ele foi, Jeremias, chicoteado pelas próprias, dentro do templo, na casa do Senhor. Ele estava falando a verdade, palavras que Deus mandou falar. E ele foi açoitado pelaquilo que Deus estava mandando ele fazer. Você está ouvindo? Mas Deus entra com recompensa nessas situações. Ele é o guerreiro que está lutando para você. Ele sabe as afrontas, ele sabe os açoites. Então você pode estar no ambiente falando a verdade e pessoas têm se levantado com pensamentos e mentiduras ao contrário e falado palavras para te ferir, porque isso é real. É real. Uma palavra mata, uma palavra fere. Fere o teu psicológico, fere as tuas emoções, fere a tua mente, mas tu tens o forte guerreiro que está contigo nessa situação. E que cura, que restaura as ruínas. Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que a minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo: nasceu seu filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que ele ouça gritos de dor pela manhã e alarido de guerra ao meio-dia, porque não me matou no ventre materno. Então a minha mãe teria sido a minha sepultura, e ela teria ficado para sempre grávida. Porque saí do ventre materno, tão somente para ver trabalho e tristeza, e para se consumam de vergonha os meus dias. Então eu já tive nesse estágio onde eu só falava a minha dor, aonde eu não vi muita esperança, aonde eu, por mim, tudo teria acabado, Deus podia me levar, e já desejei que já morrer, você tá entendendo? Então aqui, veja o estágio, ali os meus sentimentos estavam dominando, ali a minha dor estava dominando, mas o Espírito Santo me tirou deste lugar. Ele me levou para um lugar de fortaleza em Deus. Ele me levou para um lugar de fortaleza em Deus. Porque Deus é a minha fortaleza. Deus é a minha fortaleza. Veja, ele me levou, mas já estive como Jeremias. Não queria mais viver. Por que viver? Não tinha sentido. Por que eu nasci desses pais? Por que eu nasci desses pais? E Deus curou todos esses pensamentos. Ele colocou a ordem na minha mente, ordem mental, nessa guerra psicológica que eu estava vivendo. É o mesmo Deus que estava com Elias. É o mesmo Deus que estava com os apóstolos. É o mesmo Deus, ele não mudou. Por que nós estamos com medo?
reverenciando o medo, reverenciando o laudo, como se Deus ele tivesse perdido o poder, a sua mão agora tá fraca. Não tá, não. Não tá fraca. Ele é o mesmo. Aqui, ó. Lá em Filipenses 4:15. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse, aprendi a viver contente. Aprendi. A minha alma também aprendeu. Aprendeu a confiar. Aprendeu a depender. Aprendeu a orar a palavra. Aprendeu a viver. Sobreviver não. Pai me ensinou a viver nas circunstâncias, enquanto ele não muda. Ele me ensinou a independência das circunstâncias, de ambiente, de pessoas. Eu aprendi que sou filha, me convenci da sua criação, da paternidade, do seu amor por mim. Então a minha alma está alicerçada nele. Tudo posso naquele que me fortalece. As circunstâncias não fortalecem. As pessoas podem não estar te dizendo palavras como em Jó, que te fortalece, que te anima. Mas te anima, H. Te ergue, H. Te levanta, H. Porque há um chão aí para você caminhar. Se erga, se levanta. Mas não se levanta do humano. Porque Deus, ele dá as suas palavras. Que o Senhor te abençoe. Acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus pelas tuas palavras. Ajuda os meus irmãos como tem me ajudado. Ajuda-nos, Pai, a nos fortalecer, a trazer, meu Pai, comunhão para o nosso meio. Paz, Senhor, paz em Ti. Que não haja divisão, porque Tu não operas na divisão, meu Pai. Mas que Tu seja o Deus do Teu povo e que nós podamos se tornar um em Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós já cremos. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.